Glorificado seja o nome do Senhor. Então, nós estamos com a nossa revista, né, a revista do milênio, e nós já chegamos no estudo de número 9. Nós estamos no estudo de número 9. Quem tiver trazido a sua revista hoje, né, no estudo de número 9, na página 67. Estudo 9, página 67. Quem não teve a oportunidade de estar com a revista, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 25, versículo 34. Mateus 25, versículo 34. Esse estudo, né, o título do estudo é O Reino Milenar, parte 3. Na primeira parte, nós vimos o reino milenar e a prisão de Satanás, ou seja, o reino milenar, o reino de Jesus Cristo, inicia-se com a prisão de Satanás. Então, nós vimos o reino milenar e a prisão de Satanás. No reino milenar, parte 2, nós vimos sobre Jesus Cristo, que é o rei. Nós vimos sobre aquele que será o rei durante o milênio, durante os 1000 anos, né? Então, nós vimos a pessoa de Jesus Cristo, nós falamos sobre a pessoa de Jesus Cristo, obrigado, meu amado, como rei, como aquele que vai reinar no milênio. E agora, chegando no estudo 9, é o reino milenar, parte 3, e nessa parte 3, trata sobre os aspectos políticos e econômicos, aspectos políticos e econômicos. Hoje nós vamos tratar, não vai dar tempo de tratarmos sobre os dois assuntos, sobre os aspectos políticos e sobre os aspectos econômicos. Hoje nós vamos tratar sobre os aspectos políticos do milênio. Aí alguém pode dizer assim, mas pastor, política, você vai falar de política hoje? É isso mesmo, pastor? Você vai falar logo de política hoje? Eu não gosto de política, pastor. Eu não gosto desse assunto. Eu já estou cheio desse assunto. É em casa, é no trabalho. Se liga a televisão, é política. Eu não gosto muito de política, né? Ou outros, né? Aqueles ávidos pela questão política, né? Tem muita gente que está muito ávido, né? Pela política, gosta do embate político, gosta de debater acerca de política, né? E aí vai falar, nossa, hoje vai falar sobre política, que maravilha, hoje vai falar sobre política, né? Porque gosta do embate político, gosta dessa parte, né, que fala sobre a política. Mas nós vamos ver sobre a política no reino milenar. Tem política, pastor, no reino milenar? Tem. Trata-se de política no reino milenar. Pastor, será que é? Nós vamos ver hoje, então, sobre essas questões políticas no reino milenar. Tá certo? Então, abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 25, versículo 34. Quem estiver com a revista, página 67. Que diz assim, quem achou, todos acharam, Mateus 25, 34. Vamos ler todos juntos? Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vamos repetir? Vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Meus queridos, vejam bem, o reino, né? O reino ele está preparado desde quando? Desde quando? Desde a fundação do mundo. O reinado de Jesus Cristo já está preparado desde a fundação do mundo. E haverá um momento, nós temos aqui o convite, né, para entrar no reino
que está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, esse reinado de Jesus Cristo, o reinado no milênio, o reinado dos 1000 anos, que está previsto lá em Apocalipse capítulo 20, e o reinado também que os profetas, que no livro de Salmos, e também nos profetas, vários profetas anunciaram esse reinado, né, esse reinado do Messias, ou como os judeus tratam, o Machia, né? O reinado do Machia, ou o reinado do Messias, é um reinado que lá em Apocalipse, ele afirma que é um reinado de 1000 anos. E aqui no texto em Mateus, fala sobre esse reinado futuro, o Senhor falando: vinde, bendito do meu Pai, entra na posse desse reino que vos está preparado. Já está preparado. Está tudo preparado, né? Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Está preparado. O reino do Senhor já está preparado. E este reino, ele é para que nós entremos nele juntamente com Jesus Cristo. Isso aqui é o convite para aqueles que vão entrar no reino juntamente com Jesus Cristo. Tá certo? E aí na página 68, nós temos a introdução, que a base dessa introdução está lá em Atos, se encontra em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, se você estiver com sua Bíblia aí, ou com a revista, página 68, ou na sua Bíblia, Atos, capítulo 1, versículos 3 a 6. Mas eu quero ler apenas o versículo 6. Versículo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E aqui fala dos discípulos que estavam reunidos juntamente com Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo, depois de haver ressuscitado, Jesus Cristo passou 40 dias com os discípulos. E nesse período, no período final, em que Jesus estava com seus discípulos ali reunidos, e Jesus estava ensinando aos discípulos, ensinando uma série de coisas aos discípulos, inclusive falando acerca do reino. E aí os discípulos chegam para Jesus, a palavra fala que alguns dos discípulos chegam para Jesus e perguntam: Senhor, é neste tempo, é agora que o Senhor vai restaurar o reinado a Israel? Por que eles fizeram essa pergunta? Porque eles tinham a certeza de que o Messias, ou Machia, iria reinar. Só que eles esperavam este reinado para aquela época, para aquele momento em que Jesus Cristo havia ressuscitado. Vocês imaginam? Jesus Cristo tinha morrido. Passam-se 3 dias, Jesus Cristo ressuscita. Jesus Cristo vence a morte. Jesus Cristo agora, eles tinham visto um Jesus Cristo fazendo milagres, operando sinais, operando maravilhas, mas ainda eles não sabiam que Jesus Cristo tinha o poder sobre a morte dele mesmo, sobre a própria morte. E aí muitos discípulos, quando Jesus morre, a palavra fala que os discípulos, cada um vai para um lado. Cada um vai para um lado. Os que eram pescadores voltaram a pescar. E cada um foi para um lado. E sabe o que acontece? Quando Jesus Cristo ressuscita, e aí Jesus Cristo reúne os discípulos, o que acontece? Eles começam a entender, compreender tudo aquilo que havia sido falado anteriormente acerca do Machia, ou seja, acerca do Messias, acerca do Cristo.
E aí eles começam a compreender, Jesus Cristo está ali com eles, compartilhando com eles acerca das coisas de Deus, os ensinando. E aí, neste momento, aí vocês imaginam, eles sabiam dos textos proféticos acerca do Mashiach, acerca do reinado do Messias, acerca daquele que iria reinar sobre toda a terra, que restauraria o reino a Israel. E aí, nessa expectativa, eles estão com Cristo ressuscitado. E aí você imagina, o que aqueles discípulos pensaram naquele momento? Os discípulos pensaram, é agora. É agora. É agora que ele vai implantar o reino. É agora que o reino do Mashiach, o reino do Messias, o reino do nosso Cristo, vai começar é agora. E aí eles se manifestam, né? Diante daquele Cristo ressuscitado, que tem todo o poder, que agora demonstrou poder sobre a própria morte, venceu a própria morte, superou a própria morte. E aí então o que acontece? Eles perguntam, falam, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reinado de Israel, o reino a Israel? É nesse momento? É agora? Porque o Senhor ressuscitou dos mortos. Então é agora que a gente entra e reina e governa tudo. Aí o Senhor Jesus Cristo fala para ele, olha, esse tempo, não se preocupe agora, porque os tempos estão todos determinados por Deus. Todos os tempos estão já determinados por Deus. Nós não vimos no texto áureo? O que a Bíblia fala no texto áureo? O texto que nós lemos. Que o reino está preparado, vinde bendito do meu Pai, entrai no reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então, todas as coisas, todos os tempos, todas as coisas que irão acontecer, já estão preparadas. E o reino já está preparado. E aí Jesus Cristo falou, olha, esse tempo está nas mãos de Deus, como sempre esteve. Não se preocupa com isso agora. Não se preocupe com isso agora, porque antes disso, vocês aguardem Jerusalém, vocês esperam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E aí Jesus Cristo está falando do batismo com o Espírito Santo, né? Então, Jesus Cristo não nega aos discípulos que haveria um reino dele fisicamente na terra. Pelo contrário, Jesus Cristo só reforça aquilo que já tinha sido falado lá em Mateus. Jesus Cristo reforça e lembra para eles, olha, está tudo no controle do Pai, está tudo nas mãos do Pai, o tempo e a hora está na mão do Pai, como sempre esteve, como nós vimos no texto áureo, lá de Mateus, né, capítulo 25. Então nós sabemos que o tempo está preparado e Jesus Cristo fala com os discípulos que realmente tem um reino. Realmente vai vir um reino. Mas que reino é esse? Que reino é esse? Como vai ser esse reino? Como vai ser estabelecido este reino? E aí, eu vou pedir aos irmãos para nós, antes de colocar aí, nós vamos ver então que este reino, ele tem algumas particularidades que nós vamos entender hoje. Dessas particularidades do estudo 9, que abrange a parte política e a parte econômica, nós vamos ver hoje a parte política. Nós vamos ver hoje essa parte política, tá certo? Então, hoje, no estudo 9, nós vamos ver sobre a parte política do reinado milenar. Como eu falei no início, alguns vão falar, mas pastor, eu estou cansado de ouvir sobre política. Eu não aguento mais ouvir sobre política.
E outros vai falar, pastor, que maravilha, hoje a gente vai entrar num embate gostoso, né? Tem gente que gosta de debater sobre política, né? Igual hoje nós vamos debater sobre política. Mas nós vamos falar sobre política, e reforço novamente, nós vamos falar sobre a política do reino milenar, no reino milenar. E aí eu peço aos amados para colocar aí no slide, para a gente acompanhar também pelo slide. E aí, se puder, isso, colocar as duas imagens lá, né? Muito obrigado, meus queridos. Então, nós vemos o seguinte. No item 2.1 na revista, página 68, fala que o reino previsto nas profecias é monárquico. Ou seja, é uma monarquia. Pastor Gedeon Júnior, na segunda-feira, essa semana foi uma semana escatológica. Não sei se os irmãos acompanharam, não sei se os irmãos viram os vídeos, mas essa semana, de segunda-feira até hoje, foi a semana escatológica, onde foram divulgados vários vídeos acerca dos estudos, do estudo do milênio, acerca do milênio, né? E, basicamente, sobre o estudo 9. E aí o pastor Gedeon Júnior falou na segunda-feira sobre a monarquia, e aí ele fez uma comparação sobre monarquia e república. O que é monarquia, o que é república, as diferenças da monarquia e as diferenças da república. Nós vivemos num país republicano, né? E a nossa representação é presidencial. Então, a nossa república é uma república presidencialista, tá certo? Então, nós vivemos num país onde a nossa república é a república de representação presidencial, né? Então, o pastor Gedeon Júnior trouxe essas questões sobre a monarquia e sobre república. E aí, no item 2.1, fala que o reino previsto nas profecias, ele é monárquico. Isso significa que o quê? Conforme nós vimos lá no texto áureo, o texto áureo diz, vinde benditos do meu Pai e entrai no reino. Então, quando existe um reino, significa que existe um rei. E se existe um reino e existe um rei, é uma monarquia. Tá certo? Então, se existe um reino e existe um rei, é uma monarquia. E o pastor Gedeon Júnior mostrou lá sobre as diferenças entre entre monarquia e república. Mostrou também as vantagens de um, as desvantagens, a mesma coisa sobre as vantagens da monarquia, as desvantagens da monarquia, as vantagens da república, as desvantagens da república. E aí, comparando, né, eu não vou trazer tudo aqui, senão a gente não termina hoje o assunto, mas só para a gente avançar um pouco mais, nós precisamos entender o seguinte: Cristo, se nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, somos filhos de Deus, e se o governo que Deus preparou para o mundo é uma monarquia, porque lá nós vimos o texto áureo, entra no reino, venham, vinde benditos do meu Pai, entra no reino, tome posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Se está falando de reino, se existe rei, é monarquia. E se é monarquia, nós também, que fomos comprados pelo sangue de Jesus, somos monarquistas. Aí alguém vai ficar triste. Pastor, então, está todo mundo errado. Inclusive eu, nesses embates políticos, nesses debates políticos, nessas posições, uns estão direita, né? Hoje em dia, não é só no Brasil que está desse jeito não, viu, meus amados? O mundo está assim. Uns são direita, outros são esquerda, né? E aí dá aquele embate, aquele debate, famílias estão brigando entre si, amigos estão deixando de ser amigos por causa dessas divisões, né? Mas eu quero dizer algo para vocês hoje. Nós somos monarquistas.
e como monarquistas, nós proclamamos acerca do reino e nós defendemos o reino monárquico. É nenhum nem outro. O que nós defendemos é a monarquia. E aí, pastor, e agora? E quando tiver um debate político? Aí você aproveita para evangelizar, para falar, olha, vem um reino, vai vir um período em que vai ter um reinado de 1000 anos de Jesus Cristo. E aí não vai ser república, vai ser monarquia. Você quer entender mais sobre essa monarquia? Deixa eu te explicar, tá certo? E aí as pessoas vão começar a entender mais. Aí a gente vai aproveitar esse momento para falar sobre a monarquia. E aí pode avançar, meu querido. Mas, pastor, a monarquia tem desvantagem? O pastor Gedeon Júnior trouxe algumas desvantagens da monarquia. Nós vamos falar somente uma, tá? Hoje. Se você tiver dúvida ou que você quiser saber um pouco mais, pega o vídeo que o pastor Gedeon Júnior publicou. Está lá no portal IEPBC Brasil, no portal do YouTube. Está lá o vídeo que o pastor Gedeon Júnior publicou na segunda-feira. Desvantagem. Então, nós vamos falar só uma desvantagem e uma vantagem da monarquia. Uma desvantagem. Quando o rei ou o súdito é um tirano ou um déspota. Né? Quando é um tirano ou déspota. E aí, o que vocês me dizem? Jesus Cristo é que vai ser o rei do milênio. Jesus Cristo é tirano? Vocês acham que Jesus Cristo é tirano? Vocês acham que Jesus Cristo é déspota? Hã? O que vocês me dizem? Vamos pegar a Bíblia e abram suas Bíblias em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Versículos 6 a 8. Filipenses, pode deixar aí na tela, não precisa preocupar não. Então vamos ver se a desvantagem, né, uma das principais desvantagens é que se o rei, né, da monarquia, é quando um rei é um déspota, quando o rei é um tirano, né, ou quando o súdito, né, o súdito é o filho, os filhos se tornam depois o rei. Né? Nós temos uma monarquia ali na Inglaterra, no Reino Unido, que houve uma troca. Né? A rainha faleceu e o filho mais velho assumiu o reinado. Né? Não sei se os irmãos lembram disso. Vocês lembram? Quem é o rei que assumiu lá? Deixa eu ver se vocês estão lembrados mesmo. Rei Charles. Ah, vocês estão bem, hein? Rei Charles. Então, a preocupação que há com relação, existem algumas preocupações, mas uma das principais é quando o rei é um déspota ou um tirano, ou quando a sua sucessão vai ser um tirano ou um déspota. É a mesma coisa, tá? Tem o mesmo significado, as duas palavras. Jesus Cristo é tirano? Jesus Cristo vai ter filho? Jesus Cristo não tem filho. Quem tem filho é Deus o Pai. Jesus Cristo não tem filho. E o reinado de Jesus Cristo, a Bíblia fala que é o reinado eterno. Então, nós já vimos que Jesus Cristo vai reinar eternamente. Pastor, mas o reino do milênio é só 1000 anos? Sim. Mas a partir do milênio, depois vem a eternidade. Jesus Cristo vai continuar reinando. Então, Jesus Cristo é rei eterno. Bom, Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Diz o quê? Diz assim: sendo em forma de Deus, está falando de quem? De Jesus Cristo, né? Sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, que o ser, na minha versão está assim, não considerou que o ser igual a Deus era algo a qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhantes aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até
a morte, morte de cruz. Você imagina se alguém que foi capaz de dar a sua vida e morrer dessa forma, será alguém tirano? Seria alguém tirano? Seria capaz de tirania, de cometer alguma tirania? Jesus Cristo, como alguém que se esvaziou de si mesmo, esvaziou da sua glória, se esvaziou de tudo aquilo que representava ser Deus, ele se esvazia, toma forma de servo, toma forma de homem, e além de tomar forma de homem, ele ainda morre. E não é uma morte qualquer, é uma morte de cruz. Você imagina se alguém assim seria capaz de ser tirano? Então, Jesus Cristo, a gente tem a certeza absoluta que Jesus Cristo não vai ser tirano. E certeza absoluta que também Jesus Cristo não tem filhos. É Ele que vai ser o rei durante o milênio e durante toda a eternidade. Então, essa preocupação a gente não precisa ter. Então, existe desvantagem no milênio? No milênio não existe desvantagem. Porque no milênio o rei é Jesus Cristo. E o rei não é tirano. E o rei não terá o que sujo, não vai gerar filhos. Ele mesmo vai ser o rei durante o milênio e o rei durante toda a eternidade. Então, não existe essa preocupação. E nenhuma outra preocupação com relação à monarquia. Tá certo? Então, a gente não precisa ter nenhuma preocupação com relação à monarquia, né, dos problemas que existiram em monarquias anteriores. Esses problemas não vão existir com o reinado de Jesus Cristo aqui na terra. Amém? Pode avançar, meu querido. Pode avançar aí para nós. Não, volta. Passou muito, né? Não, perdão. Já passou, é que eu estou olhando, estou vendo uma coisa e estou lendo outra. A gente chegou na vantagem agora, está certo. A gente tinha falado da desvantagem, né? Então, a gente sabe que não existe desvantagem. Jesus Cristo não é tirano. E qual a vantagem? O pastor Gedeon Júnior falou de várias vantagens. Novamente, eu reforço, os irmãos assistam ao vídeo publicado na segunda-feira. Está lá no portal do YouTube, IEPBC Brasil. Qual uma das principais vantagens, uma grande vantagem? Continuidade nas execuções de projetos. Aí eu queria que passasse para a figura que tem aí, né, o próximo slide. Continuidade na execução de projetos. Uma vez eu viajei para a Bahia, eu não vou, lá na Bahia, lá em Itacaré, a gente passou por um local de trilha, e era uma mata bem fechada. Para chegar numa praia, a gente fez uma trilha, né? Uma trilha bem, bem longa, bem extensa, até chegar numa praia. E nessa trilha, no meio do mato, tinha um pedaço de uma ponte, igual esse pedaço aí que vocês estão vendo. Tinha um pedaço de uma ponte. A gente passando por aquela trilha, falou, não tem estrada. Não tem estrada de um lado, não tem estrada do outro lado. Tinha só um pedaço de uma ponte. Aí a gente ficava, quem é que fez isso? Primeiro, quem é que fez um projeto desse? Segundo, quem é que não continuou? Né? Teve um projeto, gastou-se dinheiro, verba pública, dinheiro público, dinheiro de impostos, foram gastos. Não se sabe mais o que se fez também, né? Porque muitas vezes, né, às vezes também tem aquelas coisas que acontecem, às vezes, no Brasil tem muito isso. No Brasil, às vezes a pessoa faz um projeto e aí começa a executar, e aí, por exemplo, aqui numa área florestal, precisa de quê? Precisa de liberação ambiental. Precisa de liberação ambiental. E às vezes a pessoa faz um projeto bonito e não sei o que e tal, e começa a implementar, e aí vem alguém lá da área ambiental, embarga a obra. Isso acontece muito no Brasil ou não acontece? Embarga a obra. Por quê? Porque não tem licença ambiental.
não existe licença ambiental. Aí, todo aquele dinheiro que foi investido vai embora, vai por água abaixo. Eu não sei se nessa ponte foi isso que aconteceu. Ou aconteceu um outro problema, que acontece muito: desvio de verba pública. Desvio de verba pública. Você está vendo um pedaço de ponte que vem de lugar nenhum para nada, ou vem do nada para lugar nenhum. Serve para alguma coisa? Não serve para absolutamente nada. Meus amados, aqui é só um exemplo do que acontece, o que a gente vê acontecer quando, pode voltar lá no slide anterior, quando não há continuidade nas execuções dos projetos. Um projeto que inicia, a gente tem muito isso acontecendo, por exemplo, um presidente começa uma coisa, entra outro presidente, aquilo que foi começado, o outro fala, não vou continuar. Eu não vou continuar, porque não foi eu que comecei. Né? E aí, não continua a obra do outro. Isso não acontece na esfera estadual também, nos governos estaduais. Né? Isso acontece também na esfera municipal. Tá certo? Um começa uma coisa, o outro não termina. O que um começa, o outro não termina. A gente viu recentemente aqui no DF um grande projeto que ia levar toda a parte do governo distrital lá para Taguatinga. Alguém lembra disso? Alguém lembra disso? Ia levar todo o governo distrital para Taguatinga. Aí fizeram uma obra gigantesca. Pergunto para vocês, está funcionando? Terminaram a obra? Terminaram. A obra foi concluída? Foi concluída. Mas o que aconteceu? Por que não está funcionando? Porque entrou outro governo e o outro governo falou, nós não vamos para lá. E o dinheiro? Devolveu? Voltou? Todo o dinheiro que foi gasto? Perdeu. Isso acontece demais. Então, continuidade nas execuções é uma das maiores vantagens na monarquia, tá certo? É a continuidade nas execuções. Por quê? Porque não há troca de governo, não há mudança de governo. Então, Jesus Cristo, ele que vai reinar durante 1000 anos. Então, nós temos a garantia de que não haverá troca de governo. Jesus Cristo vai reinar durante 1000 anos. Tá certo? Pode passar para o... Isso. O item 2.2. O reino milenar será uma teocracia. Nós já falamos bastante sobre teocracia, não já? Nós falamos muito sobre teocracia. E aí, a gente precisa lembrar que essa teocracia é uma teocracia onde não há a representação humana. Não há aquela representação humana como nós vimos no passado. Como nós vimos, por exemplo, Adão era representante da teocracia, como Abraão, Isaac, Jacó, como os reis foram representantes da teocracia, e depois vieram outros, né, representantes da teocracia. Aqui, essa teocracia não é essa representatividade com o humano, mas o próprio Jesus Cristo vai estar reinando presencialmente. Então, o reino de Jesus Cristo é presencial. Jesus Cristo é o rei que vai estar presente visivelmente. E aí, sobre essa teocracia, é interessante a gente dizer o seguinte, que o local que houve a humilhação, que houve o sacrifício, que houve a morte de Jesus Cristo, vai testemunhar a exaltação e a glória de Jesus Cristo. O mesmo lugar que testificou, ou seja, a terra
o território, que testificou a humilhação, que testificou o sacrifício, que testificou a morte. E eu costumo dizer que não foi a derrota. Não foi a derrota de Jesus Cristo. Ah, não, mas Jesus Cristo morreu, então ele foi derrotado. Não. Muito pelo contrário. A morte de Jesus Cristo faz parte da nossa vitória. Amém? A morte de Jesus Cristo faz parte da nossa vitória, porque a palavra nos diz que o sangue de Jesus Cristo nos garante a vitória. Então é pelo sangue de Jesus Cristo, por causa do sangue de Jesus Cristo é que nós temos vitória. E por isso que a morte de Jesus Cristo não é derrota. Não, Jesus Cristo não foi derrotado pela morte, mas muito pelo contrário. A morte era algo que iria acontecer, deveria acontecer, para que Jesus Cristo pudesse pagar o preço dos nossos pecados. Mas é interessante saber que o local que testemunhou a crucificação, a humilhação, o sofrimento de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, vai também testemunhar a sua exaltação e a sua glória como rei. Quando ele voltar, Jesus Cristo vai ser recebido e vai ser glorificado e vai ser exaltado como rei de toda a terra. E vamos voltar lá para Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Nós lemos do versículo 6 ao 8. Agora vamos ver o que diz o versículo 9 em diante. Versículo 9 a 11, que diz assim: pelo que Deus... Aí esse texto a gente sabe de cor, né? A gente costuma até levantar as mãos e dizer, né, a nossa proclamação de fé, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Agora o versículo 10, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Neste momento do reinado de Jesus Cristo, é o momento da exaltação do Senhor Jesus, onde ele será reconhecido e será exaltado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é neste momento que a palavra fala que ao nome dele se dobrará todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Será que é um momento maravilhoso? Então, essa é a teocracia do milênio, onde o próprio Jesus Cristo, como rei, vai estar presente aqui nessa terra para reinar. Ele mesmo vai trazer essa teocracia. E nós já estudamos muito sobre teocracia. Nós vamos saltar o item 2.3, tá? Porque senão a gente não consegue chegar onde a gente precisa. Vamos para o item 2.4, que diz: no reino milenar apenas os justos serão admitidos. Pode avançar. Então, no reino milenar, só os justos serão admitidos. Quem são esses justos? Nós já vimos, esses justos tem 3 grupos. Um deles, nós já falamos acerca deles, que são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Então, nós já falamos acerca dos que fazem parte da primeira ressurreição. Um outro grupo é os que vão atravessar a batalha do Armagedon como o remanescente de Israel, e que Jesus Cristo vai voltar para resgatar, que está lá em Apocalipse capítulo 19. Jesus Cristo volta, e há essa batalha, essa peleja, essa luta, essa guerra, no qual Jesus Cristo vai pelejar contra o anticristo e os exércitos que o anticristo reuniu para a batalha contra Israel. E aí Jesus Cristo vence essa batalha. E aquele remanescente, aquele povo de Israel que está ali, eles são
conhecidos como remanescente, e também vão entrar como um povo justo no milênio. E aí tem o terceiro grupo. E esse terceiro grupo, que grupo é esse, pastor? Esse grupo é o que a palavra chama de mansos. Os mansos herdarão a terra. Que o texto também, em Mateus, capítulo 25, Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Se os irmãos quiserem abrir, Mateus capítulo 25. Este texto fala acerca da vinda a vida eterna, né? E fala sobre a vinda também de Jesus Cristo, essa vinda que ele vem em glória. E trata do que vai acontecer e da separação que vai ser feita entre bodes e ovelhas. E aqui as ovelhas, elas são identificadas como aquelas pessoas que são justas. Não são os mártires, viu, meus amados? Aqui não são os mártires. Não são os mártires da grande tribulação. Mas são aqueles que, por alguma forma, eles passaram pela grande tribulação, pelo período da grande tribulação, mas não se contaminaram no sentido de não ir à luta contra Israel. A Bíblia é bem clara, onde mostra que o governo do anticristo ele não toma a terra toda, ele toma uma grande parte, e que nem todos vão se voltar contra Israel. Então, esses são chamados de ovelhas. E essas ovelhas, elas vão ser justificadas e vão ser salvas. E vão entrar no milênio. Tá? Então, essas ovelhas, neste texto de Mateus capítulo 25, do versículo 31 a 46, fala exatamente sobre esse povo que é tratado como ovelhas. E o povo que é tratado como bodes, pastor, esses são os ímpios e eles não entram no reino milenar. Tá? Então, os bodes são os ímpios que não vão entrar no reino milenar. E olha só, vale reforçar aqui. Jesus Cristo, quando volta, meus amados, na batalha do Armagedon, não sobra ninguém. Jesus Cristo não faz prisioneiro de guerra. Não vai haver prisioneiro de guerra. Quem se juntou ali com o anticristo para pelejar contra Israel, Jesus Cristo vai acabar com todos. Então, não vai haver ímpio entrando no reino milenar. Então, no milênio, não entra ímpio. Por isso que o texto nos mostra que somente os justos vão entrar no milênio. Vocês estão entendendo? Vocês me entenderam? E agora, para a gente finalizar, eu pediria que voltasse lá novamente nos slides. Na página 70, nós temos que no milênio, pode passar esse ponto, no milênio, a justiça torna-se totalmente eficaz, gerando completa paz. Então, nós vamos ter justiça a tal ponto que nós vamos experimentar uma completa paz. Mas, pastor, o estudo de hoje não é sobre política? Pode deixar aí, viu, no slide. O estudo hoje, e aí você deixa o slide com a figura ali do lado. O estudo de hoje não é sobre política? É sobre política. Mas qual relação tem a justiça com a política? Que relação tem justiça com política? Nós
congregamos numa igreja onde tem muitas pessoas da área jurídica, né? E aí me corrijam se eu estiver errado. Mas eu quero que passe aí para o próximo slide, para que a gente veja o seguinte. Olha essa imagem. Vocês têm lá governo, sociedade, tem 4 itens, né? 4 organismos. O governo, tem a sociedade, produção agrícola ou bens de consumo, ou os produtores, né? Poderíamos chamar os produtores, aqueles que produzem que fazem a produção agrícola ou que produzem bens de consumo, a indústria, produtos industrializados, né? E aí tem um 4º organismo ali, nós não vamos entrar nesse 4º organismo. E ali, entre esses itens, você tem lá que a justiça lida com as divergências. Vamos pegar um quadro daqueles ali, por exemplo, a sociedade. Nós vivemos em sociedade, não vivemos? Existem divergências sociais? Por exemplo, as pessoas têm divergências entre elas? Existem divergências que chegam a tal ponto que precisa de uma intervenção da justiça. A justiça precisa lidar com aquela situação, com aquela divergência. Então, uma divergência na sociedade que às vezes não chega ao consenso, aí tem que se levar para a justiça. É um camarada, é uma pessoa, né, que está, por exemplo, começa deve aluguel, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, nem sai, nem paga. E aí o que acontece? E acha que às vezes está na razão, né? E aí o que acontece? Aí tem que levar para a justiça. É divergência na sociedade ou não é? Divergência. E aí existe a justiça para tratar essa divergência na sociedade. Agora vamos ver, tem, né, essa questão jurídica. Na família, existe divergência na família? Né? A nossa irmã diz, está tendo demais de violência doméstica, que só Jesus na causa. Né? Hoje mesmo, acho que apareceu uma do DF, né, que aconteceu no DF, né? Espancamento, agressão e tudo, e quando não chega às vezes de fato que é morte. Então a gente vê, existe divergência na família? Existe também. Às vezes tem que chegar na justiça, às vezes tem que chegar na justiça, porque não consegue resolver, e aí tem que ir para a justiça. Né? Então, a justiça lida com divergência. Isso eu estou falando da sociedade. Existe divergência entre produtores, por exemplo, produtor rural, um querendo avançar a cerca um pouquinho mais para pegar aquela água, né? Para pegar aquele rio, aquele riacho. Aí vai avançando a cerca, vai avançando a cerca, vai avançando a cerca. E aí o outro fala, você está avançando a cerca para o meu lado. Aí o outro fala, não, não é não, esse lado é meu. Aí o que tem que fazer? Tem que levar para justiça, divergência. Agora eu pergunto para vocês, existe divergência entre sociedade e produtores agrícolas? Existe também. E aí vamos lá para a questão do governo. Existe divergência no governo? Sim ou não? Nós temos executivo, legislativo, judiciário. Existe alguma divergência entre os 3 poderes? Nenhuma, né? Nenhuma. Vocês não estão acompanhando o noticiário, ninguém está sabendo de nada. Não existe divergência nenhuma, né? Existe divergência. E quem é que trata essa divergência? Teria que ser o judiciário, né? Mas algumas coisas estão acontecendo também, né? Mas não vamos entrar nesse aspecto, senão a discussão vai longe e a gente não termina hoje. Mas a justiça também
tem lá as leis, existem as leis formuladas para que a justiça, para que o juiz ou os executores tenham amparo pela lei, sejam amparados pela lei, para tomar as decisões. E aí, quem é que faz as leis? Normalmente é o legislativo, o poder legislativo. Ou o presidente por decreto. Também pode fazer uma lei por decreto. Decretar tem uma validade, tem um prazo de validade, né? Mas aí depois precisa passar, ser sancionado pelo Congresso. Mas o presidente também pode estipular, colocar uma lei em vigor por decreto. Então, a esfera governamental. Aí agora vamos pegar esses 3 itens lá: governo e sociedade. Existem divergências ali? Existem questões que precisam levar para a justiça? A sociedade, por exemplo, a sociedade espera que a justiça seja feita, por exemplo, uma pessoa que está querendo se aposentar, já passou do prazo de se aposentar, não está conseguindo se aposentar, o que ela faz? Entra na justiça para conseguir aposentar. E a justiça, e aí esse recurso, né, essa ação judicial, ela é contra o governo, tá certo? Porque o INSS, no nosso caso, o INSS faz parte do governo, então é contra o governo. E aí nós vemos o seguinte: nessa esfera, governo, nessa relação governo, sociedade, produtores, existem sempre divergências. E aí a questão judicial, ela é muito importante para que a justiça, através das leis, ocorram. Existe, não sei se vocês estão vendo ali, existe um quarto organismo que não tem uma setinha, não tem uma linhazinha ali ligando, né? Esse quarto organismo, nós vamos falar sobre ele no domingo, tá? Domingo a gente fala sobre ele. Mas é só para os irmãos já observar que tem um quarto organismo ali que está separado. No domingo a gente vai falar sobre isso. Pode avançar. E aí o que acontece? No milênio, observem lá, tem alguma coisa faltando? Vocês viram a figura anterior. Tem alguma coisa faltando aí no milênio? Volta lá na figura anterior, meu filho. Olhe direitinho. Jogo dos... tem o jogo dos 7 erros, mas não são 7, não. Passa para frente. Tem alguma coisa diferente? Está faltando o quarto organismo, né? Domingo vocês vão saber quem é esse quarto organismo que não vai aparecer no milênio, tá certo? Mas o governo agora, no milênio, de quem que é? Jesus Cristo. E quem vai reinar com Jesus Cristo? Nós já vimos. A palavra fala: todos aqueles que fizeram parte da primeira ressurreição. Todos que fazem parte da primeira ressurreição serão reis e sacerdotes. Então, essa esfera governamental é Jesus Cristo, e aqueles que fizeram parte da primeira ressurreição como reis, serão reis e sacerdotes. Haverá ainda sociedade no milênio, haverá ainda produção também no milênio. Quem é que vai organizar essas questões? Jesus Cristo. Jesus Cristo vai organizar essa relação. E essa relação, onde houver divergência, a palavra fala que Jesus Cristo é o rei, ele é o legislador e ele é o juiz. Então, Jesus Cristo, como rei, como legislador, é aquele que faz as leis. Então, ele que faz as leis. E ele é o juiz, é aquele que julga com justiça. Então, observem que no milênio, as divergências vão desaparecer, porque Jesus Cristo será o rei que traz toda a justiça. Não haverá injustiça. A injustiça vai desaparecer. Volta lá, meu amado, na imagem anterior.
Eu pergunto a vocês, no mundo que nós vivemos hoje, na esfera de governo tem injustiça? Sim ou não? No organismo, governo, tem injustiça lá entre eles, poder executivo, legislativo, judiciário, tem injustiça lá entre eles? Hã? Sim ou não? Na esfera do governo hoje? Será que não tem injustiça, não? Entre eles lá, não estão brigando, não está tendo nenhuma confusão, eles não estão brigando entre eles, para saber quem manda mais, quem manda menos. Hã? Sociedade e governo, tem injustiça entre sociedade? Não, estou falando no mundo de hoje, não é no milênio, não, no mundo de hoje. No mundo de hoje, existe injustiça? Existe injustiça? Injustiça tem, né? Justiça. Né? Vamos lá. Entre a produção, entre aqueles que produzem, né? Aqueles que produzem agriculamente e aqueles que produzem bens de consumo, né? São os produtores, os industriais. Existe injustiça? Sim ou não? Sim. Então, meus amados, no mundo de hoje, mesmo com as leis, existe injustiça. Mesmo com as leis que nós temos, existe injustiça. Agora volta lá para o milênio. No milênio, além de existirem leis, porque quem faz as leis ou quem vai apresentar as leis é Jesus Cristo, é o legislador, né? Além de ter as leis, todo organismo de governo vai trabalhar em sintonia para que haja justiça plena. Tudo que a gente vê hoje de injustiça vai deixar de existir no milênio. Então, no milênio nós teremos paz e justiça. Plena justiça e plena paz. Amém? Amém. Vamos encerrar. Meus queridos, entendam isso. O período milenar vai ser um período com a organização de uma forma tão grande de Jesus Cristo, aqui presente, fisicamente, com a sua igreja, com o seu povo, reinando de forma que nós vamos experimentar algo que nunca, jamais foi experimentado. Nós vamos experimentar plena paz, porque nós viveremos com plena justiça. A Bíblia fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém? Vamos ficar de pés. E aí vem uma pergunta: mas o que a gente deve fazer? Jesus Cristo ainda não voltou. O que a gente deve fazer? A gente deve fazer o mesmo que João, quando no final da revelação do Apocalipse, de toda essa revelação do que o Senhor iria trazer, a única coisa que sobrou para ele falar: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Porque o que a gente vê, às vezes o nosso coração se entristece com tanta injustiça. Nossa irmã falou aqui, lembrou muito bem. A gente vê e o coração dói quando a gente vê agressões, quando a gente vê homens agredindo mulheres,
filhos agredindo pais, idosos, pessoas agredindo idosos. Outro dia eu vi um vídeo de bandidos se aproveitando de idosos, e o idoso sai às vezes na rua e tal, eles derrubam o idoso no chão, batem no idoso para roubar um celular. Por que isso? Por causa da injustiça. Por causa da injustiça, a certeza da impunidade. Certeza da impunidade. Sabe que não vai ter punição nenhuma, né? E tantas coisas ocorrem exatamente por causa da injustiça. Mas tenham certeza que no milênio todos esses problemas vão ser sanados pela presença física do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Então que possamos dizer hoje: ora vem, Senhor Jesus. Amém? Nós vamos orar agradecendo, depois nós vamos orar também pelos ofertantes, né? Se tiver alguém que veio também dizimar, nós vamos orar também pelos dizimistas. Se tiver algum pedido de oração especial, os irmãos falem que nós vamos orar também neste momento. Então, nesse momento, vamos orar agradecendo ao Senhor por estarmos aqui reunidos na sua casa. Senhor nosso Deus, amado Pai, bendito seja o teu nome. Nós te engrandecemos e te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos na tua casa, de podermos aprender da tua palavra, de podermos, Senhor amado, ouvir da tua voz e poder estar contigo. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, que os nossos corações estejam guardados em ti e que possamos atentar para tudo isso que o Senhor tem preparado para nós no teu reinado nessa terra. Senhor, meu Deus, que possamos ter essa expectação com relação ao que o Senhor tem para a vida de cada um dos teus filhos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém e amém.